Professor Gilberto Santos, atendendo a pedidos, estou fazendo esse tutorial como construir um teste online a partir do Google Sala de Aula Institucional. Tudo começa aqui no Google Pesquisa. Vamos nesse mosaico, no alto à direita, procura o ícone Google Sala de Aula, abre a plataforma Google Sala de Aula Institucional. Cada caixinha dessa é uma turma. Essa é a visão do professor. Para esse tutorial, eu preparei uma turma teste. Clico aqui no título da turma, abre a página Mural, onde ficam os avisos. Para formar o teste online, a gente vai na guia Atividades. Na guia Atividades, onde ficam os tópicos das matérias e as atividades postadas pelos professores. Se você tem interesse em aprender como construir o tópico de matérias e criar páginas de postagem, eu fiz um tutorial específico para isso. Acesso, navegação e ferramentas do Google Sala de Aula Institucional. Visão do professor. Procure na minha conta do YouTube, nas playlists, esse tutorial. Bom, o objeto desse tutorial é criar um teste online. Então a gente vai aqui nesse botão Criar e aparecem várias opções. No tutorial anterior, no qual me referi agora há pouco, eu ensinei sobre cada opção dessas aqui. Bom, mas hoje é teste online. Então a gente vai aqui em Atividade com Teste. E aí abre a página da atividade. Tem título, instruções, adicionar, criar, pontos, data de entrega, tópico. Então eu vou colocar, para efeito de exemplo, um título. Teste de matemática. Nas instruções eu vou colocar teste do primeiro bimestre. Aqui em pontos eu vou colocar valendo 2 pontos. Data de entrega eu vou colocar 30 de outubro. Portanto, os alunos vão ter ao longo de uma semana para fazer esse teste. Quando eu clico em hora, automaticamente aparece 23h59. Eu vou deixar esse horário, mas você pode, enfim, botar o horário que você quiser. Em tópico, eu vou colocar a minha matéria, já que é teste de matemática, então eu vou escolher aqui matemática. Adicionar a funcionalidade de cada ícone desse, eu ensinei no tutorial anterior. Acesso, navegação e ferramentas do Google Sala de Aula. Assim como as ferramentas desse botão Criar, também falei no referido tutorial. Bom, hoje como é teste online, a gente vai utilizar essa ferramenta Google, Formulários Google. Então a gente clica nesse ícone e abre essa página. Essa página é na plataforma, no ambiente dos formulários Google. Onde está escrito Blank Quiz é o título. Eu vou escrever teste de matemática. Na descrição do formulário, eu vou escrever teste do primeiro bimestre. Prazo 30/10/2020. Na descrição é qualquer aviso que você queira colocar. Nessa caixa, bem aqui, ó, é onde você vai colocar as questões. A primeira questão eu vou fazer bem simples. Qual é o valor do termo desconhecido em x mais 1 igual a 10? Por padrão, a plataforma já põe a opção de resposta de múltipla escolha. Aqui embaixo eu vou colocar as possíveis respostas. Aqui na opção 1 é como se fosse a letra A. Eu vou colocar 8. Eu dou um Enter e aí vai para a opção 2, como se fosse a letra B. Eu vou colocar 9. Dou um Enter novamente. Opção 3, como se fosse a letra C. 10. Opção 4, como se fosse a letra D. Eu vou colocar 11. E a opção 5, como se fosse a letra E, eu vou escrever não é possível encontrar o valor.
Pronto, o texto da questão está feito. Está montada a primeira questão do meu teste de matemática. Agora eu vou mexer nas configurações da questão. Eu vou marcar bem aqui embaixo, à direita, como obrigatória. E aqui embaixo, à esquerda, eu vou em respostas corretas. Aparece a pontuação no alto, aqui ó, à direita. Eu vou colocar valendo 1 ponto essa questão. E eu tenho que marcar a alternativa correta. Que número somado com 1 dá o 10? É o 9. Então eu vou marcar aqui ó, o 9. E aí já aparece o quicado de verde bem aqui ó. E clico em concluir. Vejam, ficou o quicado de verde na alternativa que tem o 9 como resposta. Claro que esse quicado de verde só aparece para mim, professor. Essa visualização é do professor. Eu dizendo para a plataforma qual é a alternativa correta, a própria plataforma vai corrigir esse teste para mim. Daí depois eu só vou ver o número de acertos por aluno. É fantástico isso. Pronto, finalizamos a primeira questão. Agora eu vou fazer uma segunda questão. Só que essa segunda questão eu vou copiar de uma questão pronta, editada no Microsoft Word. Vou mostrar para vocês que dá para reaproveitar uma questão já feita no Microsoft Word. Para abrir uma nova caixa de questão, eu vou bem aqui nesse botão mais, adicionar pergunta. E aí vejam, para baixo já abriu uma nova caixa da próxima questão. Bem aqui em pergunta, eu vou colar o texto da questão que eu já tenho lá no Microsoft Word. Então tá aqui, ó. Tem várias questões aqui na minha apostila, questões de vestibulares. Eu vou pegar uma questão não tão grande, nem tão pequena. Eu vou pegar essa questão 27 do vestibular da UEPA. Daí, olha só, eu seleciono o texto, copio. Eu copio utilizando Ctrl C. Você pode utilizar o lado direito do mouse e ir em copiar. Tanto faz, Ctrl C, ou lado direito do mouse, copiar. Aí vamos voltar lá na plataforma Formulários Google. Aqui, ó. A gente volta aqui e onde está escrito pergunta, que vai ser a segunda questão, a gente cola. Eu colo utilizando Ctrl V. Você pode também utilizar o lado direito do mouse e clicar em colar. Tanto faz, escolha a sua opção. Eu vou usar Ctrl V e olha só, já vem o texto do Word. Observem que o texto desconfigura em relação ao Word. Isto porque a formatação da plataforma Formulários Google não é igual à formatação do Microsoft Word. Porém, a plataforma indica onde estão os problemas, com um sublinhado de vermelho. Então fica fácil de ajeitar. Por exemplo, nas palavras respeito, está destacado aí, ó. Então eu tirei o hífen, momento, escolha, nome, participantes, respostas e pesquisa. Pronto. Essas palavras que nós corrigimos aqui nesse ambiente, elas vieram do Word com hífens. E a plataforma não reconhece hífens, não hifeniza. É por isso. Eu vou tirar esse 27, que era a numeração da questão lá na apostila. Pronto, está ajeitado o texto da questão. Outra coisa, vejam, o texto fica alinhado à esquerda. A plataforma não justifica o texto como o Microsoft Word justifica. Então são essas diferenças entre o Microsoft Word e a plataforma Formulários Google. Mas depois, com o tempo, você acostuma e não dá tanto trabalho assim para arrumar. Agora vamos para as opções. Eu vou voltar lá e ver o que é a letra A. Letra A, 120. A possível resposta. Eu copio o 120. Volto aqui ó, na opção 1 da questão. Colo 120. Letra B, 240. Copio. Venho aqui na opção 2 e colo o 240. Letra C, 360. Copio. Venho aqui na opção 3 e colo. Letra D, 540. Venho aqui na opção 4 e colo 540. E a letra E, 720.
Venho aqui na última e colo. Pronto, terminamos o texto da nossa questão. Agora vamos mexer na configuração da questão. Bem aqui embaixo eu marco como obrigatória. Vou aqui em respostas corretas. Marco a pontuação, 1 ponto. E tenho que marcar a resposta correta para a plataforma, corrigir para mim. Olha, a resposta correta é letra E, 720. Estou olhando aqui no gabarito da questão na minha apostila. Aí eu venho aqui e marco 720. Pronto, já apareceu quicado de verde. Clico em concluído. Pronto, agora terminou a questão. Então assim eu reaproveito uma questão que já está digitada na minha apostila, lá no Microsoft Word. Poderia ser em outro editor que você tem no seu computador também. Para quem utiliza outro sistema operacional, é copiar do editor e colar aqui. Não precisa digitar do zero. E veja, essa questão ela é mais textual, ela não é tão simples como essa. A primeira questão eu criei aqui na hora. E a segunda questão é uma questão de vestibular. Eu não criei essa questão, eu copiei ela de um editor do meu computador. Vamos ver como está o nosso teste na visão do aluno. A gente vai aqui no alto, em visualizar. Clica aqui e olha como está o nosso teste. Então, dessa maneira que o aluno vai enxergar o nosso teste. Então, aqui a primeira questão, valendo 1 ponto. A segunda questão, valendo 1 ponto. Quando ele terminar, ele vai clicar em enviar. O que está faltando nesse teste? Está faltando a identificação do aluno. Então, vamos ver como fazer a identificação do aluno. Bom, nós terminamos o teste online. Agora a gente vai mexer nas configurações desse teste. Bem aqui nessa engrenagem, configurações, dá um clique e abre as configurações do teste. 3 guias: geral, apresentação, testes. Os formulários Google têm várias utilidades. Você pode fazer um teste online, você pode fazer um exercício, você pode fazer uma atividade para medir o conhecimento dos alunos num determinado assunto. Você pode fazer uma pesquisa estatística. Você pode fazer uma entrevista. Você pode fazer uma gamificação do conhecimento. Então, vejam, eu citei vários exemplos e deve ter outros, no qual você pode utilizar os formulários Google. E claro, para cada exemplo desse que eu citei, tem um tipo de configuração. Nessa janela, configurações. As configurações que eu vou marcar nessa janela são as configurações para um teste online, valendo ponto, como uma prova. Mas dependendo do que você vai fazer, essas configurações podem mudar. Bom, eu vou configurar para um teste online. Bom, para teste online você tem que coletar o endereço de e-mail dos alunos. Eu vou marcar recibos de respostas, porque o recibo é o comprovante que o aluno fez o seu teste. Vou marcar aqui sempre. Pode acontecer um erro de você não dar a nota do aluno e o aluno tem o recibo que chega no e-mail dele de que ele fez o seu teste. Já aconteceu isso comigo. E o aluno me mostrou o recibo e eu fui atrás da nota do aluno e de fato o aluno tinha feito o teste. Então isso é importante, marcar o recibo de respostas, o comprovante do aluno que ele fez o teste. É necessário fazer login. Eu vou desmarcar aqui e vou marcar bem aqui, ó, limitar a uma resposta. Como eu falei, como a configuração é para um teste, valendo ponto, então o aluno só pode fazer uma vez. Se eu deixar desmarcado, limitar a uma resposta, o aluno vai terminar o teste, vai enviar e depois ele vai poder voltar, entrar novamente e fazer de novo o teste. Bom, aí perde a configuração de teste. Então é melhor deixar marcado limitar a uma resposta. Os participantes podem editar após o envio. Bom, como é um teste, é melhor não, né? O aluno faz só uma vez e ele não pode, portanto, editar mais. Ver gráficos de sumário e resposta de texto? Não também, porque se ele vê esses gráficos e resposta de texto, ele vai saber que questões ele acertou e que questões ele errou. E aí ele vai poder passar cola para outros alunos. Então, melhor não.
Vamos para a guia apresentação. Mostrar barra de progresso? Também não, porque senão ele vai ver as questões que ele está acertando. Embaralhar a ordem das perguntas é uma opção que você tem, interessante. Você clica aqui e as questões vão embaralhar. Esse teste que eu fiz é um exemplo só com 2 questões. Mas se for um teste com 10 questões, 12, 15 questões, então, se você deixar marcado embaralhar a ordem das perguntas, as questões não vêm na mesma ordem para os alunos. Então, é muito interessante. Eu vou deixar marcado. Mensagem de confirmação. Por padrão, vem assim. Sua resposta foi registrada. Eu gosto de escrever teste finalizado com sucesso. Daí, quando o aluno terminar o teste dele e clicar em enviar, vai aparecer essa frase para ele, teste finalizado com sucesso. Isso é importante para o aluno ter certeza que ele terminou o teste dele e foi enviado. O aluno só finaliza se aparecer essa mensagem, teste finalizado com sucesso. Já aconteceu de alunos fazerem um teste, todo o teste de 10, 12 questões, e na hora dele clicar em enviar, falha a internet dele. E daí ele não enviou o teste. Ele fez o teste, mas não enviou. E daí o aluno fica em dúvida se enviou ou não enviou, e daí ele vem falar comigo. Professor, eu fiz o teste, mas eu não sei se enviou. E é uma pergunta que eu faço para ele. Apareceu a mensagem, teste finalizado com sucesso? Se ele diz que sim, então o teste foi enviado. Se ele diz que não, é porque o teste não foi enviado. E daí ele tem que fazer de novo o teste. Então é importante você deixar uma mensagem para que seu aluno saiba que ele terminou o teste. E vamos na última guia, testes. Já está aqui marcado por padrão, criar teste. Isso aqui, modo bloqueado em Chromebook. É só para quem utiliza Chromebook, então não. Libera nota, imediatamente após envio, posteriormente depois da revisão manual. É o seguinte, se você deixar marcado imediatamente após o envio, assim que o aluno terminar o teste, vai chegar no e-mail dele um recibo mostrando as questões que ele acertou e que ele errou. Então veja, o prazo do teste que eu marquei aqui é ao longo de uma semana, finaliza dia 30, numa sexta-feira. O primeiro aluno que fizer o teste, digamos que eu libere esse teste na segunda-feira, ele já vai saber que questões ele acertou e que questões ele errou na segunda-feira. E ele vai poder, portanto, passar para os outros alunos as questões com as alternativas corretas. Então, se é um teste, você não deve liberar imediatamente após o envio. É melhor marcar posteriormente, depois da revisão manual. Então, posteriormente, o recibo não vai imediatamente para o e-mail do aluno. Você vai esperar todos os alunos terminarem o teste, ou seja, às 23h59 do dia 30, na sexta-feira, e você vai fechar o teste. Eu vou mostrar depois o botão que fecha o teste. E aí sim, depois disso, você vai liberar o recibo dos alunos e juntamente com esse recibo vem o gabarito, o número de questões que ele acertou, o número de questões que ele errou. Mas quando você liberar isso, não pode mais ter aluno que ainda vai fazer o teste, porque senão ele vai saber as respostas corretas antes dele fazer o teste dele. Beleza? Então vamos deixar marcado posteriormente, depois de revisão manual. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Também eu deixo tudo isso desmarcado. Mesma coisa, senão, à medida que eles forem fazendo, eles vão ver quais são as perguntas erradas, respostas corretas, etc. E aí vai perder o sentido completo de teste. Bom, finalizado as configurações, eu clico em salvar. Olha só, dentre as configurações eu marquei endereço de e-mail. Olha só como já aparece aqui uma caixa cobrando o endereço de e-mail do aluno. Então já é uma identificação do aluno. E essa identificação é obrigatória. Olha, essa estrelinha de vermelho aqui, ó, significa que é obrigatório ele colocar o e-mail dele. Está faltando mais uma identificação do aluno, o nome do aluno. Tem professor que não põe. Se o professor consegue identificar apenas pelo e-mail, beleza, ótimo. Mas por via das dúvidas, é bom também coletar o nome do aluno. Eu clico aqui na primeira caixa, vou aqui no botão mais, adicionar pergunta, e aí aparece uma próxima caixa. Em pergunta eu coloco nome do aluno.
Quando eu coloco o nome do aluno, ele vai ter que escrever o nome dele. Bem aqui embaixo, ó, texto de resposta curta. A plataforma utiliza inteligência artificial. Então, quando eu escrevi o nome do aluno, a plataforma já mudou aqui o tipo de resposta. Ó. Até então ela estava colocando múltipla escolha, quando eu estava fazendo as questões aqui embaixo. Ó. Vamos ver. Olha só, múltipla escolha. Mas quando eu utilizo nome do aluno, a própria plataforma mudou para resposta curta. Olha só, que interessante. Então a plataforma sabe que o aluno vai escrever o nome dele aqui. Tem vários tipos de respostas. Vou clicar aqui. Olha só, resposta curta, parágrafo. Parágrafo, caso seja um teste analítico discursivo. Então, não é múltipla escolha, o aluno vai ter que escrever e aí o professor marca parágrafo. O aluno vai ter a possibilidade de ter uma caixa maior para escrever. Múltipla escolha, nós fizemos questões de múltipla escolha. Caixa de seleção, lista suspensa, é um tipo de múltipla escolha, tá? Não difere muito de múltipla escolha não. Upload de arquivo, tem a possibilidade, dependendo do tipo de atividade, do aluno fazer o upload de um arquivo em PDF, uma imagem, que pode ser um print. Enfim, as mais utilizadas é mesmo múltipla escolha, resposta curta e parágrafo. Bom, então o nome do aluno ficou como resposta curta, o aluno vai escrever o nome dele bem aqui. Marque como obrigatória, não esqueça desse detalhe. Respostas corretas. Essa resposta ela é subjetiva, não precisa marcar isso. E ponto, claro que o aluno não vai ganhar ponto só por preencher o nome dele, então deixe 0 pontos. Vamos ver agora na visão do aluno como está o nosso teste. Vá aqui em visualizar. Tá aí, ó, teste de matemática. Agora tem um cabeçalho para ele preencher, o e-mail dele, o nome dele e logo abaixo vem as duas questões. Claro que isso aqui é apenas um exemplo. Você poderia colocar mais dados para os alunos preencherem, por exemplo, turma, turno. E se você trabalha em muitas escolas, até escola. Essas informações são importantes para lhe poupar trabalho depois para identificar um aluno. E logo abaixo, as questões. Também nesse exemplo eu coloquei só 2 questões, mas eu já passei teste de 10 questões, 12 questões, até 15 questões. Isso varia do assunto que você está ministrando e varia da série. Claro, o teste de 15 questões eu passei para alunos da terceira série do ensino médio, alunos que vão fazer a prova do Enem, estão se preparando para o Enem, então fiz uns testes grandes para eles, mas a série deles, terceira série do ensino médio, permite isso, inclusive com questões de vestibulares, etc. Então você veja, conforme a turma, o assunto, você vai dosando a quantidade de questões e o nível das questões também. Quando o aluno termina o teste dele, ele clica em enviar. E daí aparece aquela mensagem que eu escrevi, teste finalizado com sucesso. E daí ele vai saber que ele terminou o teste dele. Vamos voltar lá para o editor. O teste está pronto, com o cabeçalho, com as questões. E para finalizar, vamos aqui em respostas. Nessa guia respostas, vem as respostas de todos os alunos. Por hora está em branco, porque a gente está fazendo esse teste agora. Nenhum aluno ainda fez esse teste e daí não tem resposta. Mas à medida que eles forem fazendo, vem para cá o nome do aluno, o e-mail dele e o número de acertos. Número de acertos número de acertos, e daí você só pega a quantidade de acertos do aluno e coloca lá no seu diário de classe. Então a própria plataforma já corrige para você e só dá o resultado por aluno. Outra opção é bem aqui, ó, nesse verdinho, as respostas saem numa planilha, planilhas Google. E aí você tem de maneira organizada todos os alunos com a pontuação do aluno, numa planilha que você pode abrir no seu computador. Então, esse ambiente é das respostas dos alunos. Tanto faz aqui na web ou via planilha, você vê as respostas dos alunos. Só para finalizar, bem aqui onde está escrito Black Keys, vamos colocar teste de matemática. Então, vou selecionar aqui, teste de matemática, clicar aqui, ó, e colar teste de matemática. Pronto, não precisa salvar, porque a própria plataforma salva automaticamente. Aí eu vou fechar aqui
e vamos voltar lá no Google Sala de Aula. Daí a gente volta aqui no Google Sala de Aula. Vejam aqui, nos formulários Google mudou para teste de matemática. Já preenchemos todos os dados. O prazo do teste, o aluno vai poder fazer até as 23h59 do dia 30 de outubro. Então, basta agora a gente clicar em criar atividade. Você pode também clicar nesse botão programar. De repente, você está construindo esse teste num sábado, num domingo, e aí você pode programar. Aparece aqui, olha, um calendário. Você pode programar esse teste para segunda ou para terça. Enfim, fique à vontade para escolher o dia que você quer que apareça a notificação do teste no telefone, smartphone do seu aluno. Se você clicar em criar atividade, aparece instantaneamente esse teste para o seu aluno. Eu vou clicar em criar atividade. Ele pergunta aqui para confirmação, criar atividade. Pronto, foi criada a atividade, teste de matemática. Aparece bem aqui, no tópico matemática, olha, teste de matemática. E, portanto, no momento em que a plataforma Google Sala de Aula terminou de salvar, chegou a notificação para o seu aluno desse teste de matemática. Aqui, mostra a hora que você postou o teste. O aluno vai ver a hora que você postou esse teste. E mostra o prazo do teste, data de entrega, 30 de outubro de 2020. Também o aluno vai saber qual é o prazo que ele tem para fazer esse teste. Todas essas informações que você preencheu vai chegar para o seu aluno. Teste de matemática, teste do primeiro bimestre, a hora em que você postou e a data, prazo que ele tem para fazer esse teste. Beleza? Então, é isso. Assim que se faz teste online a partir da plataforma Google Sala de Aula Institucional. Esse foi apenas um exemplo. O professor é livre de criatividade da sua matéria, das suas turmas, do tipo de teste, quantidade de questões. Espero ter ajudado. Valeu. Até a próxima. Valeu.